Ok, então vou compartilhar a tela. Vou compartilhar a tela novamente. Ó, recebi um e-mail do Marcelo aqui. Não estou conseguindo abrir a aula de hoje. O Marcelo entrou já? A Alana está entrando. Cadê o Marcelo? Ó, o Marcelo não está aqui. Ele mandou um e-mail aqui dizendo que não consegue abrir a sala. Marcelo Ferreira Lima. Se alguém conseguir falar com ele aí no WhatsApp e mandar esse novo link, tá bom? Bom, gente, compartilhando tela. Tem jeito, né? São os bastidores mesmo, né? Bom, aqui a gente tem o Moodle. Eu vou... Vocês estão vendo a minha tela? Estão, gente? Sim, ótimo, beleza. Bom, então essa tela é a tela que vocês têm visualização, tá vendo? Então eu vou mudar meu papel aqui para estudante. Então eu fico com a mesma tela que vocês, tá vendo? Então na próxima semana, aqui nos avisos, eu vou colocar, né? Vem o texto aqui, sejam bem-vindos à disciplina Tecnologia dos Materiais. Nossa próxima aula síncrona será na segunda-feira, 26/4, semana que vem, às 20 horas. Utilizaremos para isso a plataforma Google Meet e eu coloco o link aqui, ok? Coloco o link aqui e repito o link aqui também, tá bom? Bom, então nossa aula hoje é de 19/4, né? Classificação dos materiais, tá? Fórum de dúvida, eu acho que o colega de vocês, o Gustavo, ele deve ter... Ó, o Gustavo já colocou aqui, ó, o e-mail da sala, beleza? Tá? Então, então clicando aqui, ó, no fórum de discussão, o Gustavo colocou o e-mail da sala, curso técnico mecânica.calouros@gmail.com. Então esse é o e-mail da sala. Se eu precisar mandar alguma comunicação por e-mail, eu mando por intermédio desse endereço, tá? Como eu disse a vocês, eu vou procurar utilizar aqui, vou procurar utilizar o Moodle como principal ferramenta, tá bom? Mas se for o caso, para a gente precisar se comunicar, eu mando e-mail sim, tá bom? Bom, nossa aula de hoje, gente, é nossa primeira aula com conteúdo, né? Nós vamos trabalhar com classificação dos materiais. Então, olha só, nós temos aqui o material da aula de hoje, que vocês podem clicar aqui e baixar. Eu já tenho ele baixado aqui, ó, esse material em PDF, tá? E nós temos também, lá no final da aula, eu vou conversar com vocês sobre isso, nós temos aqui já uma atividade que vocês devem fazer para a semana que vem, tá bom? Mas no final da aula eu vou detalhar tudo isso. Ok? Bom, antes de nós começarmos o conteúdo, deixa eu voltar ao que eu estava comentando com vocês antes da gente ter essa dificuldade de acesso, antes da gente trocar de sala. Qualquer dúvida que vocês tiverem nessa caminhada aí do novo curso, tá? Nessa estratégia aí de aula síncrona, de dificuldades com o computador, dificuldades com o sistema, dificuldades com o Moodle, por favor, entre em contato com os professores, tá? E aquilo que eu comentei na semana passada, antes, se alguém tem em mente desistir do curso, se comunique, tá? Ou com algum professor que vocês mais se identificam, eu estou à disposição para ouvir vocês, ou se não com a professora Carla, com a coordenadora do curso, tá bom? O importante é que alguém te ouça, o importante é que você expresse as dificuldades que você está tendo, tá? Que você não desista do curso sem antes ser ouvido e sem antes a gente buscar, através da coordenação do curso, através da instituição, a gente buscar alguma alternativa para minimizar a sua dificuldade e que isso possa ser alavanca para você prosseguir no curso, tá bom? Ok? Perfeito. Posso iniciar então, gente, o conteúdo? Alguém quer falar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Posso prosseguir? Iniciando o conteúdo? Ok.
Então vamos lá. Bom, como eu disse a vocês, eu não quero levar a aula além das 9h30, tudo bem? Esse é o compromisso que eu tenho com vocês. É claro que se nós estivéssemos numa aula presencial, o volume de conteúdo seria maior, porque nós teríamos 2h30, né, para interagir, né, 2h40, né, das 7 às 22, mais uns 20 minutos de intervalo, né, ou tirando os 20 minutos de intervalo, então a gente teria umas 2h30, 2h40 para interagir. Aqui de forma síncrona, remota, pelo computador, pelo celular, então eu entendo que 1h30 é um bom tempo. Mais que isso, eu acho que a concentração e a atenção de quem está do outro lado da tela fica bastante comprometida. Então eu quero levar a aula até 9h30, tá bom? Se hoje passar uns minutinhos é em função desse contratempo que nós tivemos, tá? Mas vamos lá, gente. Para a gente começar o nosso curso aí, Tecnologia dos Materiais, eu gosto muito dessa frase, né, que não é minha, né, não é do professor Endel, que é o autor desse material. O professor Endel é um colega nosso que está afastado para o doutorado, mas eu acho que até vocês terminarem o curso ele retorna, então é muito provável que vocês tenham o privilégio de conhecê-lo. O que Einstein disse? Que o único lugar que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário, ok? Como o dicionário é por ordem alfabética, né? O S de sucesso vem antes do T de trabalho, né? E é exatamente isso, né, gente? Essa reflexão, ela quer nos dizer que só se chega ao êxito, só se chega a um resultado satisfatório, só é premiado, a vida só premia quem trabalha, né? A vida só premia quem faz um esforço, ok? E é até interessante que fisicamente trabalho, né, é força vezes distância. Isso quer dizer o seguinte, né, que se nós ficarmos parados, se nós não empregarmos energia, força, a gente não realiza trabalho, né? Então a vida é assim, né? Para a gente conquistar, para a gente ter êxito, a gente precisa de trabalho. A vitória vem sempre depois das batalhas, ok? Então esse é um pensamento interessante, porque imaginar vocês daqui a 2 anos com uma formação técnica, né, é muito bacana, é muito interessante para a vida, projeto de carreira de vocês, só que essa vitória só virá com bastante trabalho, né? Então contem conosco, comigo em especial, para que vocês possam ter êxito aí nessa caminhada de vocês, tá bom? Bom, gente, ao longo do nosso curso, ou seja, ao longo dos 4 módulos, dos 4 semestres de técnico mecânico, vocês terão pelo menos 3 disciplinas que vai tratar de materiais. Então vocês terão essa nossa disciplina, né, Tecnologia ou Ciência dos Materiais. Vocês terão uma outra disciplina chamada Ensaios Destrutivos e Não Destrutivos. Vocês terão também informações de tratamentos térmicos. Então esses três blocos de conteúdo de disciplina formam aí a estrutura do conhecimento de tecnologia e de ciências dos materiais, tá bom? Gente, estudar materiais na área mecânica é fundamental. Nós vamos ver já já o porquê, tá bom? Bom, volto a dizer, eu gostaria que vocês me interrompessem, tá? Na dúvida, querendo e desejando fazer algum comentário, por gentileza me interrompem. Eu não tenho muito acesso ao chat, porque quando eu estou apresentando, eu estou com a tela cheia da apresentação, tá? Então, se alguém perceber aí algum movimento no chat, fica à vontade para abrir o microfone e me sinalizar. Bom, qual o objetivo de estudar materiais, né? Qual a importância do estudo de materiais num curso técnico como o nosso, o curso técnico de mecânica, né? Então, alguma das importâncias, correlacionar os tipos de ligações químicas
e estruturas atômicas com as propriedades resultantes dos materiais. Ó, nossa próxima aula a gente vai falar sobre ligações químicas e vamos falar de estruturas atômicas, né? E aí daqui a 2 aulas, né, síncronas, nós vamos falar sobre propriedades dos materiais. Então, vocês vão perceber que ao longo do nosso curso, um assunto sempre tem muito correlação com o outro. Um tópico está muito ligado ao outro. Então, não dá para gente falar de ligações químicas dos materiais e a estrutura dos átomos que compõem esses materiais sem a gente se preocupar com o resultado da propriedade mecânica, né, sobretudo que gera nesse material, tá bom? Então são conteúdos aí bastante correlatos. O objetivo desse bloco de disciplinas no curso Técnico-Mecânica, né, de Ciência ou Tecnologia dos Materiais, é fazer vocês interpretar o diagrama de fases, diagrama, né, tensão, temperatura, né, na verdade, né, quando a gente falar de ensaios destrutivos, não destrutivos, que é uma disciplina que vocês vão ter mais para frente, vocês vão lidar bastante com esses gráficos de fase, com esses diagramas de tensão, deformação, temperatura, né? Conhecer as etapas do processo de fabricação do aço. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso na nossa disciplina aqui, né? Como é que se fabrica o aço? Como é que chega a obtenção do aço? Ele passa primeiro pelo gusa. O que é o ferro gusa? Depois do gusa, para transformar o aço, transformar em aço, o que precisa ser feito. Então tudo isso vamos conversar um pouquinho. Outra, compreender as consequências da adição de elementos de liga em materiais metálicos. Aqui na nossa disciplina nós vamos falar um pouquinho disso, mas vocês vão ver bastante isso quando nos próximos semestres for abordado o tratamento térmico dos materiais. Capacitar os estudantes a selecionar tratamentos térmicos. Pois não? O aluno, se eu não me engano, o nome dele é André, ele tá pedindo para entrar na sala. Pois é, gente. Pede para ele sair e entrar de novo, porque eu não tenho nenhuma solicitação aqui, eu não tenho nenhum pedido de entrada, não. Tudo bem, então. Tá? Pede para ele sair e entrar de novo, tá? Acho que deve funcionar. Bom, então, gente, selecionar tratamento térmico ou tratamento termoquímico, termofísico, né, necessário para produzir propriedades mecânicas desejadas no metal. Vocês vão ver isso no bloco de conteúdo do tratamento térmico. Conhecer as principais características dos materiais não metálicos. Nós vamos ver um pouquinho disso na nossa disciplina, em Tecnologia dos Materiais. Bom, falando especificamente da nossa disciplina, Tecnologia dos Materiais, o que nós iremos abordar? Classificação dos materiais, vamos ver isso hoje. Depois, ligações químicas e estrutura atômica. Depois, defeitos cristalinos. Depois, vamos falar um pouquinho aí de propriedades mecânicas dos materiais. Depois, processo siderúrgico, passando por alto forno, fornos elétricos, conversores e transformação do ferro gusa em aço, tá? Então, esse praticamente vai ser o nosso bloco de conteúdos aí ao longo desse semestre, tá bom? Desde o reconhecimento do que são materiais até o processo de obtenção desses aços. Tá? Bom, mais alguns objetivos, né, da disciplina, ou do bloco de disciplinas, não somente dessas disciplinas, mas do bloco de disciplinas de ciências dos materiais do nosso curso, correlacionar os tipos de ligações químicas e estruturas atômicas com as propriedades resultantes dos materiais. Isso aqui a gente vai ver na nossa disciplina esse semestre. E interpretar corretamente os diagramas de fase e diagramas TTT, tá? Mais quando vocês forem ter bloco de informações de tratamento térmico mais para frente no curso. Conhecer as etapas do processo de fabricação do aço,
vamos ver isso na nossa disciplina. Compreender as consequências de adição, vamos ver um pouquinho na nossa disciplina. E capacitar os estudantes, né, para compreender aí tratamentos termoquímicos ou físicos que são desejados aí nas propriedades dos materiais. Ok? E conhecer principais características dos materiais que nós vamos ver aqui na nossa disciplina. Bom, então vamos lá, gente. O que são materiais? Né? Esse conceito ele é muito importante porque é um conceito físico e químico, né? Então esse conceito de materiais ele não é simplesmente um conceito mecânico, mas é um conceito físico e químico. Então nós podemos definir o material como toda e qualquer substância, né, que está à nossa volta, que é usado para compor tudo que nos cerca, né? Então nesse exato momento, eu não sei onde vocês estão, né? Eu estou aqui numa salinha que eu tenho na minha casa, tudo que eu olho aqui que está à minha volta é constituído por materiais, né? Então eu estou numa mesa que é construída de madeira e vidro, né? Eu estou olhando aqui para um armário que é construído de madeira. Eu tenho no meu lado aqui uma lixeira que é construída de plástico, né? Eu tenho aqui, eu olho aqui para uma lâmpada que é construída praticamente por um material cerâmico, por vidro, que é um material compósito, né? Então tudo que nos cerca é constituído por materiais. Eu acredito que onde vocês estão aí, seja na sala da casa de vocês, seja no quarto, né, seja na varanda, né, vocês estão envolvidos por materiais. Tá? Então, tudo que está à nossa volta, tá, é constituído por material. Okay? Então, tudo que está à nossa volta é construído por material. Ó, o Marcelo está entrando aqui. Vamos ver. Marcelo, boa noite. Tudo bem? Você está me ouvindo? Se não conseguir abrir o microfone, me dá um sim aqui no chat. Opa, ótimo. Você estava com dificuldade de entrar, né? Você me passou um e-mail, né? Tá bom, que bom que você conseguiu entrar. Perfeito, ótimo. Então vamos lá. Professor, Oi. eu conversei com o Breno agora, ele disse que ele vai poder entrar na aula e ele disse que depois fazer as atividades e assistir a aula, tudo bem? Tá ótimo. Quem é? Quem é o rapaz? É o Breno. Ah, tranquilo, gente. A aula fica gravada justamente para isso. Se houver algum impedimento, o ideal é sempre assistir a aula síncrona, porque interage, tira dúvida, né, tá junto, entre aspas, né, tá junto não fisicamente com os colegas, então é sempre importante a aula síncrona. Mas na impossibilidade, né, a aula fica gravada. Então, gente, fisicamente falando, os materiais são todas as substâncias para compor aquilo que nos cerca, ok? Só que eu quero melhorar essa definição, que é uma definição um pouco pobre, né? Fisicamente é isso. Agora, quimicamente os materiais são todas as substâncias formadas por átomos. Opa! Aí ficou mais complexo ainda, porque tudo que está à nossa volta é formado por átomos. É verdade, né? Então, logo, tudo que está à nossa volta são materiais. É verdade, é exatamente isso. Então aqui ele traz alguns materiais, né, encontrados, que são aplicados com frequência, né, madeira, vidro, aço, plástico, papel, cobre, concreto. Né. Eu citei aqui, né, o meu plástico numa lixeira, citei aqui a madeira, citei aqui o vidro que eu estou envolvido. Né. Nós estamos utilizando roupas que são tecidos, né. Enfim, tudo que nos cerca e é formado por átomos são materiais. Tá? E aí tem um detalhe, né? Se tratando de materiais, é muito utilizado na indústria de transformação. Então, ou seja, a produção e a transformação, o uso desses materiais na indústria é uma das mais importantes atividades econômicas.
Então a indústria de transformação, ela é responsável por transformar esses materiais em produtos, ok? É responsável por trabalhar esses materiais, processar esses materiais, né, tornando produtos, tá? Então é muito importante. Então o tempo todo no nosso curso a gente já está fazendo esse link: materiais, indústria, processo de transformação, processo de produção do material a um bem. Tá? O tempo todo nós vamos estar fazendo essa transição, esse caminho aí, né, lógico na nossa aula. Bom, essa tela fala algo bastante importante, que é o seguinte, gente, que todo produto, né, desde o mais simples até o mais complexo, né? Então, desde uma lixeira, um balde de lixo, como eu disse para vocês aqui, né, até uma aeronave, até um helicóptero, né, até um Boeing, que no Brasil é fabricado, nós temos a Embraer que fabrica os nossos aviões, né? Então, desde produtos mais elementares até produtos mais complexos, em sua fase de projeto, passa por uma rigorosa seleção e especificação de materiais. Então isso mostra, gente, que os materiais, ou a seleção, a identificação, a especificação desse material está presente em toda a fase de projeto e desenvolvimento de qualquer produto. Ou seja, não existe produto sem materiais. Por isso a importância dos materiais e, sobretudo, na nossa área de atuação, é muito importante estudar e conhecer materiais. Aqui tem um pequeno histórico, né? Os materiais estão ligados ao homem desde o início da existência do homem, né? Os conhecedores aí da história da humanidade dizem que desde Adão até nós se passaram mais ou menos 6.000 anos, né? Os especialistas dizem aí, né? Então, desde Adão até os dias atuais, sempre existiram os materiais, né? E é claro que a evolução dos materiais está muito ligada à necessidade do homem, né? Lá em Adão, né, a família de Adão, a geração de Adão e as gerações, as primeiras gerações após Adão, né, os materiais foram descobertos para poder atender a necessidade do homem, seja para se alimentar, né, para caçar, para cozer, né, o alimento da caça, né, mas os materiais sempre foram desenvolvidos a partir de uma necessidade humana. Então, inicialmente, eram utilizados materiais como pedra, madeira, ossos de animais, né, fibras, de elementos vegetais, né, peles de animais, argila da terra, né. Então, todos esses materiais eram utilizados pelo homem para atender uma necessidade específica, né? Normalmente associada nos primórdios à necessidade de subsistência, né? Alimentação, sobretudo, né? Então, é interessante a gente pensar que existe uma íntima relação, uma profunda ligação entre as civilizações mais avançadas e os materiais mais avançados. Se a gente pensa lá nos primórdios, lá nas primeiras gerações depois de Adão, os materiais eram pedras, eram ossos de animal, madeira, argila, né, que era a lama da terra. Então eram materiais mais rudimentares. Por quê? Porque a civilização era rudimentar, né? Mas a partir da evolução do homem, né, o homem foi descobrindo materiais. Hoje a gente fala em nanopartículas, né, gente? Hoje a gente fala em nanotecnologia, que é algo assim, o suprassumo do estudo dos materiais,
né? Mas por quê? Porque nossa civilização avançou, né? Estamos no ano de 2021 da era cristã, né? Avançou a tal ponto que nós temos aplicações hoje muito robustas que requer a utilização de materiais tecnologicamente melhores. A gente vai falar sobre isso ao longo do curso. Então é claro, sem dúvida, que a descoberta dos materiais sempre está muito ligado à evolução da sociedade, evolução da civilização. Quanto mais tecnológica é a civilização, mais materiais são descobertos, sem dúvida, né? O que leva ao desbravamento científico é a necessidade. Como eu disse a vocês, nas civilizações iniciais, a necessidade era mais de subsistência, né? Comer, beber, vestir, né? Hoje, numa sociedade e numa civilização evoluída como a nossa, as necessidades é voar, as necessidades é mandar satélite para a Lua, né? É estudar o comportamento dos outros planetas, e com isso são criados produtos, e esses produtos têm que ter materiais desenvolvidos. Então, essa busca do homem traz justamente o avanço dos materiais. Tudo bem até aí, gente? Ok? Queria só quando o senhor voltar, por favor, no outro slide, rapidinho. Anterior, Samuel? É, só pra eu... Esse aqui? Obrigado. Só pra eu... Alguma dúvida? Não, só pra eu deixar anotado aqui. Tá bom. Esse material tá disponível no Moodle, tá? Vocês podem baixá-lo a qualquer momento, tá bom? Ô, gente, olha só. Esse slide, ele é interessante porque ele fala aí a respeito de uma batalha chamada Batalha de Cádiz, tá? Isso tá até na Bíblia, tá, gente? Eu não sei em que livro tá, se é no livro de Reis, se é no livro de Êxodo, não sei, tá? Mas isso está na Bíblia, tá? Houve uma guerra, né? Acho que está no livro de Reis. Houve uma guerra aproximadamente no ano 1294, uma guerra ficou conhecida como Batalha de Cádiz, tá? Cádiz, na verdade, hoje é o atual Líbano, né? Lá no Oriente Médio. Alguns chamam de Batalha de Kadesh, né? A mesma coisa, né? Então, foi uma batalha envolvendo os egípcios e um povo chamado hititas, né? Que hoje é o povo do Oriente Médio, um pouquinho do leste europeu, né? E essa batalha, ela ficou marcada porque foi utilizado nela muitos instrumentos de guerra, né? Muitos instrumentos de guerra, tá? E esses instrumentos de guerra, muitos deles construídos com materiais, né? Que o homem já tinha descoberto na ocasião, tá? Então, escudos, lanças, espadas, né? Carruagens de combate, né? Os historiadores dizem que nessa guerra cerca de mais de 20 mil homens combateram, com cerca de mais de 5 mil carruagens, né, de combate. Então, o uso de materiais foi extenso aí nessa batalha. E dizem que essa batalha foi importante porque nela, os historiadores dizem que foi celebrado o primeiro tratado internacional de paz entre nações inimigas, né? Então, apenas um registro aí para a gente verificar que a importância dos materiais ao longo da nossa história. Os materiais também muito associados, pelo menos na era antiga, né? Muito associado também a instrumentos de guerra. Muito associado a armas, né? Ok? Bom, e hoje, gente? E hoje nós temos
muitas classes de materiais. Aliás, desculpa, nós temos muitos materiais. E nós temos a necessidade de agrupar esses materiais em classes ou em categorias. Como é que a gente classifica os materiais por categoria? A gente classifica os materiais de acordo com as suas características em comum. Gente, classificar é muito interessante para a gente compreender, para a gente entender a complexidade. Nós estamos o tempo todo categorizando, nós estamos o tempo todo classificando determinada variável. Então, por exemplo, se eu quisesse compreender aqui, nós temos 29 pessoas aqui na sala, né? Acho que são 27 alunos, eu falando e mais a minha tela apresentando. Sempre quem está apresentando duplica. Então nós temos 27 alunos aqui. Se eu quiser compreender quem são esses 27 alunos, eu vou categorizar. Eu posso categorizar por faixa etária. Então eu vou fazer uma categoria aí de quantos alunos têm até 20 anos, quantos alunos têm de 20 a 30 anos e quantos alunos têm de 30 a 40 e quantos alunos têm de 40 a 50, ok? Tá? Faço uma categorização por idade. Fazendo isso, eu consigo compreender um pouquinho aí as características da nossa turma. Ou eu poderia classificar de acordo com time de futebol, ok? Preferência aí para o time de futebol. Tá? Então eu ia categorizar aí quem torce para o Corinthians, né? Ia ser a grande maioria, né? Infelizmente. Né? Quem torce para o Palmeiras, quem torce por Santos, né? Pro Santos seria ótimo que a grande maioria torcesse, né? Quem torce pro esqueci um, né? São Paulo, isso, né? Vai Corinthians, né, Sidney? Corintiano é igual mato, né, gente? Em todo lugar nasce, né? E, ó, tem até um gremista aqui que é o Alessandro, né? Ok, Alessandro, né? Lá no sul eu sou colorado, viu? Gosto mais do vermelho do que do azul lá. Então, olha só, gente, a gente poderia categorizar justamente por clube de futebol, né? A gente poderia categorizar a turma aqui por solteiros, casados, divorciados, por estado civil. Poderíamos categorizar por número de integrantes de família. Quem tem na família 3 integrantes, 4 integrantes, 5 integrantes, tá? Enfim, gente, a gente pode criar uma classe qualquer para a gente classificar, entender o nosso grupo. Então, o que os estudiosos fizeram aqui com os materiais? Classificaram os materiais em classes, categorias. Essas classes ou categorias, gente, elas são obtidas por meio de comparação de propriedades, ok? Tá? Então daqui a pouco a gente vai ver uma outra forma de classificar materiais. Essa aqui classifica de acordo com as características química, físicas, mecânicas, ok? Então, olha, nós temos basicamente 4 classes de materiais, 4 categorias. Os materiais metálicos, os materiais cerâmicos, os materiais poliméricos e os materiais compósitos. Então vamos lá. Os materiais metálicos aqui, vamos ver os exemplos aqui. Está mostrando aqui um rolamento, né, de aço, né? Está mostrando aqui um implante dentário, talvez de titânio. Está mostrando aqui um rolo de cobre, ok? São materiais metálicos. Materiais cerâmicos, ó, está mostrando aqui, eu não sei o que é isso, se são, o que é isso aqui? Deixa eu dar um zoom aqui. Ó, não sei o que é isso, mas está mostrando aí esses materiais cerâmicos, né? Está mostrando aqui ainda no material cerâmico. Está mostrando, olha que interessante, ó. Isso aqui é uma proteção, né? É uma capa de proteção que se usa muito em odontologia, né?
então é um material cerâmico também. Aqui tem, olha, os polímeros. O que mostram os polímeros aqui? Ó? Uma garrafinha PET aqui, né? E alguns outros plásticos aqui, né? Materiais compósitos. O que está mostrando aqui? Isso aqui é uma cadeira, né? Uma cadeira acho que de um estádio de futebol, não é isso? Uma cadeira, tá? E aqui está mostrando também uma bicicleta, né? Que tem bastante materiais compósitos, fibra de carbono, né? Enfim. Então, gente... Professor, Oi, pode falar. na classe dos materiais compósitos, seria os materiais que tem mais de um tipo de elemento, tipo, tem ao mesmo tempo plástico, ferro, essas coisas, não são? Exatamente, eu vou chegar lá, exatamente, é isso mesmo. Como o próprio nome diz, né? Compósito, que vem de composto, né? Composto é mais de um material, tá? Mas eu vou chegar lá. Então, gente, a classificação dos materiais mais comum que nós vamos encontrar é essa classificação, de acordo com aplicação, características mecânicas, físico-químicas, né? Então, são 4 categorias de materiais. Agora, como o Gustavo muito bem disse, os materiais compósitos, gente, como o próprio nome diz, ele é composto, né? Ou seja, ele tem mais de uma classe, ele é uma mistura ou de metálico cerâmico, ou de metálico polimérico, ou de cerâmico polimérico. Então, por isso, algumas poucas literaturas, reconheço, não consideram os materiais compósitos como uma classe de materiais, ok? Geralmente consideram como classe de materiais apenas os materiais metálicos, os materiais cerâmicos e os materiais poliméricos, tá? Os materiais compósitos, esses autores não consideram como classe de materiais. Para efeito do nosso curso aqui, para nossa abordagem, nós estaremos sim considerando os materiais compósitos como uma classe de materiais. Beleza? Então, para o nosso curso aqui, quando a gente falar quais são as classes de materiais? São 4: metálicos, cerâmicos, poliméricos, compósitos. Tudo bem? Tem literatura que só traz 3: metálicos, cerâmicos e poliméricos. Ok? No nosso curso aqui, nós vamos focar mais em materiais metálicos, tá? Que é justamente a maior gama, maior número de materiais aplicados na construção mecânica são materiais metálicos. Mas nós vamos estudar mais para frente, vamos ver um pouquinho de materiais cerâmicos, vamos ver um pouquinho de materiais poliméricos, vamos ver um pouquinho de materiais compostos, tá bom? Mas o nosso carro-chefe mesmo são os materiais metálicos. Perfeito? Até aí tudo bem, gente? Beleza? Beleza. Tá, então vou prosseguir. Professor, Fala, Lucas. professor, o aluno Lucas Fernandes, ele teve que sair da aula e agora ele está tentando voltar. O senhor pode aceitar ele? Não sei se ele está tentando. Não. Ele manda mensagem aqui no grupo. Manda ele sair e entrar de novo. Eu não recebi aqui solicitação, não. Por gentileza. Beleza. Por gentileza. Bom, Bem. então prosseguindo. Olha aqui, gente. Um automóvel é sempre um grande exemplo, né, dessa aplicação de materiais, né? Então deixa eu aumentar aqui, dar um zoom aqui. Ó, MC, vamos chamar de material, são os materiais compósitos, ok? MC compósitos, MP poliméricos e MM metálicos, tá bom? Cerâmico a gente não tem aqui, pelo menos a gente teria no motor, né, as velas são materiais cerâmicos, alguns componentes eletrônicos também, né, mas aqui na parte externa, na lataria do carro, a gente não tem material cerâmico. Então esse MC seria para nós não material cerâmico, mas seria o material compósito, tá bom? Bom, então olha só, gente, ó, aqui o vidro é um material compósito, tá? Vidro é um material compósito. Esse plástico aqui do retrovisor é um material, né, polimérico, ok? Gente, olha só,
Plástico é um tipo de material polimérico, tá? A grande categoria é material polimérico. Plástico é um material do grupo de material polimérico. Então não é correto falar grupo de materiais plásticos, tá? Correto é falar classe ou grupo de materiais poliméricos. Então o MP aqui é material polimérico. Beleza. Olha aqui o friso aqui da borracha do carro, né? Essa borracha aqui é interessante, né? Para um estacionamento, para quando o carro vizinho abrir a porta, não pegar na sua porta, né? Então, esse friso aqui na porta é um material polimérico também. É uma borracha, né? Borracha também é um outro material polimérico, né? Olha aqui, o pneu, né? O pneu, a borracha do pneu, né? Borracha vulcanizada também é um outro tipo de material polimérico. Aqui na calota, né? MM, na calota do carro, geralmente de magnésio, né? De alumínio, é um material metálico. Essa saia aqui de baixo, né? Essa proteção aqui do para-choque, é um material compósito também, né? O para-choque é um material plástico, né? A lanterna aqui, a proteção da lanterna, né? É um material plástico. Então perceba que o automóvel, ele é aí um grande exemplo de material da aplicação de vários materiais simultâneos, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho, gente, do nosso principal grupo de materiais, ou da nossa principal classe de materiais, que são os materiais metálicos. Então vamos lá, o que são os materiais metálicos? Então os materiais metálicos são substâncias inorgânicas, né? ou seja, são substâncias que não são encontradas na natureza, ok? Então são substâncias inorgânicas, tá? Compostas por um ou mais elemento metálico, podendo conter elementos não metálicos, tá? Semana que vem eu vou entrar um pouquinho mais nisso, tá? Dependendo que tipo de ligação o metal faz, ele pode ser uma substância metálica, uma outra ametálica, né, não metálica. Semana que vem eu vou detalhar um pouco mais isso, tá? Mas é isso, ele pode ser um material metálico, ele pode ser constituído por elementos só metálicos ou pode ser constituído por elementos também não metálicos. Então exemplos, né? Exemplos aí de materiais metálicos, a gente fala muito do aço, né, gente? O aço é o principal elemento metálico que nós temos, né? Então, o principal elemento metálico utilizado em construção mecânica é o aço. Só que o aço é ferro mais carbono, tá bom? Então tome muito cuidado, tá? Nós da área mecânica, a gente é muito criterioso com a terminologia, né? Ou seja, em compreender tudo aquilo que a gente fala, usar os termos técnicos corretos. Então, por exemplo, ferro é uma coisa, aço é outra. Boa parte daquilo que a gente chama ferro não é ferro, é aço. Por quê? Porque o aço é composto por ferro mais carbono, tá bom? Então tudo que a gente vê na indústria é basicamente aço, tá? Não é ferro, tá? Existe, claro, aplicações específicas de ferro, mas a grande maioria das aplicações mecânicas a gente tem com a utilização do aço, tá? Que é basicamente ferro e carbono. Alumínio, que é um material metálico muito conhecido, muito empregado aí, né? Em casa, um utensílio doméstico, muito aplicado, muito utilizado, né? O níquel, que também é um material metálico bastante importante, né? Latão também é um material metálico muito importante na indústria, né? O latão, na verdade, olha aqui, o latão, ele é a junção de dois materiais, né? Um metálico e um ametálico, o zinco e mais o cobre, né?
Ok? E o bronze também é a junção de dois outros materiais, cobre, né, e estanho, ok? Então, gente, realmente os materiais metálicos, eles são muito empregados na construção mecânica, e a gente tem dezenas de materiais metálicos, tá bom? Eles podem ser aplicados juntos ou eles podem ser aplicados em conjunto. Então veja bem, ó, o latão, zinco e cobre, ok? Então você pode ter desde o latão, zinco e cobre, desde o zinco até o zinco sozinho e ao cobre sozinho, ok? Perfeito? Então a gente tem aí dezenas de materiais metálicos utilizados aí na construção mecânica. Já os poliméricos, tá? A gente vai voltar nesse assunto mais para o final do semestre, mas só para dar uma rápida introdução. A maioria dos plásticos, tá vendo? A palavrinha plástico aparece aqui, tá? Então, o grupo de materiais são materiais poliméricos. O plástico é um dos tipos de materiais poliméricos. Então, a maioria dos plásticos exibe cadeia molecular orgânica. Nós vamos estudar isso, vem da natureza, vamos estudar isso quando a gente for falar de materiais poliméricos lá no final do semestre. De longa extensão, sem cristalinidade, vamos detalhar isso lá no final do semestre. Alguns exibem misturas de regiões cristalinas e não cristalinas. Vamos falar sobre isso também lá na frente. Ele dá exemplo, ó, que são materiais poliméricos, podem ser borracha, né? Borracha, tá? Como aquela borracha do friso lá do carro, né? Essa borracha aqui do automóvel, ó. Essa borracha aqui, ó, que protege a lateral aqui das portas, né, do carro, tá? Nylon, o nylon também é muito utilizado, inclusive para construção mecânica. Polietileno, PE, né? Polipropileno, PP, e o PET, né? Poliuretano, né? Então, olha só, gente, todos esses materiais poliméricos que tem aí os plásticos como destaque, né? Eles são bastante largamente aplicados na indústria de construção mecânica, tá bom? Então, por isso que a gente lá no finalzinho do semestre a gente dedica um tempo para eles. Aqui está exemplo aqui de materiais poliméricos, né? Então, basicamente aqui materiais materiais que a gente vê nos carros, né? Então aqui, ó, isso aqui é basicamente tampinha do porta-luva, a tampa do porta-luva, né? Lateral do carro, né? Das portas, né? Então é muito utilizado aí na indústria de construção mecânica. Materiais cerâmicos também, nós vamos no final do semestre falar um pouquinho com detalhes mais, né? Cheio de riqueza de detalhes. Vamos falar sobre os materiais cerâmicos, né? Mas só para dar uma rápida introdução, são materiais, gente, que hoje não somente é utilizado na indústria de construção mecânica, né? A gente tem, para vocês terem ideia, a gente tem hoje ferramentas de cerâmica, ferramentas de corte, né? Para poder cortar, usinar os materiais. A gente utiliza materiais cerâmicos, dada a sua resistência, né? A alta temperatura, sobretudo, tá? Mas a gente tem aplicações também na área odontológica, né? E outras aplicações. Então são materiais inorgânicos, ou seja, não são materiais encontrados na natureza, só que diferente dos metais, que pode ser elementos metálicos somente e metálicos e não metálicos, já os materiais cerâmicos necessariamente são formados por elementos metálicos e não metálicos, tá? Podem ser cristalinos, não cristalinos ou ambos, né? Cristalinos e não cristalinos. Aí tem um exemplo aqui, né? Que é o óxido de alumínio, né?
o Al2O3, tá? Esse óxido de alumínio, ele é muito empregado na construção, na mecânica, né, de ferramentas de corte, é muito utilizado também na construção de elementos que tem que passar por, que tem que resistir à temperatura, como velas, né, em veículos, em motores em motores de veículos, né? Então é utilizado muito essa cerâmica, o óxido de alumínio, ok? Bom, rapidamente, a quarta classe de material, que são os materiais compósitos. Como eu disse a vocês, os materiais compósitos... Professor? Pois não? Professor, quando a gente fala de por exemplo, um disco de serra diamantado, esse diamantado tem alguma referência com isso que o senhor falou agora há pouco? Tem, Juliana. Na verdade, o que a Juliana perguntou aí, o disco de serra é uma ferramenta de corte, né, Juliana? Para cortar materiais, né? Eu acho até corta mais madeira, né? Esse disco de serra diamantado também, o pessoal usa muito para cortar madeira. Na verdade, esse diamante, ele é uma cobertura apenas, tá? Ele não é o material, o dente da serra, ele não é todo construído de material diamantado, né? Ele é apenas uma cobertura, justamente para quê? Para dar uma resistência maior ao dente de serra na hora que for efetuar o corte, tá bom? Mas tem a ver sim, você tem na base um material metálico, um material resistente metálico, né? A base de cromo, molibdênio, por exemplo, e depois você tem uma cobertura, né, superficial com um material mais resistente, tá? Isso é uma espécie de tratamento térmico também, tá? Onde você coloca uma fina camada de um material mais resistente para uma operação de corte específica. Tá bom? Tudo bem, Juliana? Tá. Obrigada. Ótimo. Bom, Professor, pois não. Pode. isso aí serve também serve nas rodas que falam, roda diamantada. Ô Jonathan, é exatamente isso. Que nem Pode falar. eu levei numa oficina, eles falaram que tem que dar um passe com a ferramenta, que é de cerâmica, é um material duro. Sim. Eles falam que dando um passe fica diamantado, é verdade ou não tem nada a ver? Você está falando isso do quê? Da roda do carro? Isso, Dar um passe na roda para quê exatamente? pra diamantar ela. Eu não sei com qual contexto eles estão utilizando essa ideia de diamantar, né? O que eu conheço é aquilo que a Juliana perguntou, né? Você tem uma fina película, né? É de uma substância diamantada que ela dá uma resistência maior para o corte. Eu desconheço o que é esse processo que eles chamam de diamantar a roda. Não sei dizer. O que a gente vê muito é tratamento térmico. Então, por exemplo, eu tenho uma roda de carro temperada, por exemplo, né? Então, ou tem uma roda, por exemplo, de alumínio liga leve, por exemplo, né? Então, quer dizer, é um material mais nobre, com alguma característica mais específica, né? No caso do alumínio, para ficar mais leve, o carro ficar menos pesado, né? No caso, por exemplo, de um tratamento térmico, uma roda temperada, por exemplo, de um aço temperado, é para dar mais resistência ao choque, para se bater, não trincar, entendeu? Agora, Jonatas, de verdade, esse conceito de diamantar a roda dando um passe, eu desconheço. Ah, beleza. Ok? Obrigado. Bom, perfeito. Então, gente, olha só. Então, os materiais compósitos. Combinação de dois ou mais materiais, onde a gente tem sempre um elemento de reforço, que podem ser fibras ou placas, né? E um elemento de matriz, que geralmente é um material plástico, né? Ou metálico ou cerâmico.
Então, a gente vai entrar em detalhes, vamos falar disso um pouco mais, com detalhes no final do semestre, são as famosas fibras, né? Fibras de carbono, né? Fibra de lã, né? Lã de vidro, né? Então a gente tem vários materiais que a gente pode combinar, né? E esses materiais não precisam ser nem necessariamente metálicos, tá bom? A gente pode ter materiais compostos também, materiais poliméricos que combinam com materiais cerâmicos, gerando materiais compósitos. Então não necessariamente são sempre materiais metálicos. Então exemplo aqui, ó, fibra de carbono ou fibra de vidro, tá? Aquela resina epóxi, né? E nylon com fibra de vidro. Então você tem aí, na indústria da construção civil, você tem muita aplicação de materiais compósitos, tá? Aquelas divisórias, né? São materiais compostos, materiais que, não sei se vocês já viram aquelas placas anti-ruído, ela é prensada, tem lã de vidro, tem isopor, né? Então isso são exemplos de materiais compostos combinados, tá? Para requerer ao material uma certa característica, como por exemplo isolamento acústico, tá? Então os materiais compósitos, eles partem do princípio da ação combinada, né? Ou seja, pelo menos duas classes de materiais, tá? Material multifásico, cujas propriedades sejam uma combinação benéfica, sinergia das propriedades das duas ou mais fases que o constituem. Gente, isso aqui é muito interessante, né? O material compósito, ele é interessante por quê? Porque a gente pega o que há de melhor em cada material, e forma um terceiro material com propriedades superiores ao primeiro e ao segundo. Tá? Por isso a ideia de compor diferentes materiais. Bom, aqui ele traz aqui um exemplo, né, de aplicação de materiais cerâmicos, né, na indústria aeronáutica, né? Então tem bastante componentes aqui que tem material cerâmico, desde a região do tanque até carenagem, tá? Então vale a pena depois se vocês olharem com detalhes esse material, esse slide. Gente, agora é o seguinte, eu disse para vocês que nós podemos classificar os materiais a partir de diferentes aspectos, né? Quando eu exemplifiquei lá que eu poderia classificar a turma por faixa etária, por clube de futebol, por estado civil, né? A gente pode também classificar os materiais, ao invés de classificá-los pela composição química, física, mecânica, como a gente faz quando a gente diz que os materiais são classificados em metálicos, cerâmicos, poliméricos e compósitos, a gente pode também classificar os materiais quanto à sua aplicabilidade, ou seja, a sua aplicação. Então nós podemos ter materiais de aplicações elétricas, os famosos materiais elétricos, tá? Cita aqui os materiais que são utilizados em circuitos eletrônicos, circuitos impressos, ok? Relés, diodos, né? A gente pode ter os biomateriais. Gente, lá no começo da aula eu disse que a descoberta dos materiais está muito relacionada à necessidade que a civilização tem. Então, os biomateriais são aqueles materiais, né, que se degradam, né, que são materiais não poluentes, limpos, né, e são materiais obtidos aí de forma artificial, né, em laboratório, sem precisar extrair da natureza ou né, por meio de processos industriais, né? Materiais estruturais, tá vendo? Materiais que servem aí para fazer base de construção, base de máquinas, tá bom? Materiais utilizados na indústria ótica, tá? A gente tem muitos materiais utilizados na indústria ótica.
Materiais aeroespaciais, né? Materiais super leves aí, né? Utilizados pela indústria aeroespacial. Materiais magnéticos, né? Que é uma propriedade muito importante dos materiais. E materiais com tecnologias energéticas e ambientais. Então, na verdade, a gente pode classificar os materiais de acordo com a sua aplicação, tá vendo? Então a gente vai encontrar aí muitos outros materiais que podem se encaixar numa dessas categorias, tá? Ó, um dos materiais, um exemplo aqui de materiais elétricos, né, ou materiais elétricos eletrônicos, né, são chamados materiais semicondutores, né? O que é o material condutor? É aquele material que por ele é transmitido energia elétrica, tá? Por exemplo, o cobre. O cobre é um excelente condutor de eletricidade. Aliás, o ouro é o melhor deles, só que o ouro é caro. Por isso que ninguém faz fio de ouro, fiação de ouro. Por isso que nas nossas indústrias, nas nossas residências, o fio não é de ouro, né? Se já roubam os postes, né? As redes de distribuição de energia que são de cobre, imagine se fosse de ouro, né? Então, o cobre é um excelente condutor de eletricidade. Cobre, alumínio, né? Prata, ouro. Prata e ouro são os melhores, mas o custo é muito alto, né? Agora, o isolante são materiais que não conduzem eletricidade. Por exemplo, os materiais poliméricos, de uma forma geral, eles são materiais isolantes, tá? Não conduzem eletricidade. Então, esses materiais eletrônicos, eles são chamados semicondutores. Eles não são nem excelentes condutores de eletricidade, como o cobre e o bronze, mas também não são tão ruins, não são tão isolantes, né, quanto, por exemplo, os materiais poliméricos. Tá? Então, olha, aqui a gente tem um diodozinho, aqui a gente tem um outro componente eletrônico, né, um circuitinho impresso aqui. Ó. Então, dentre os materiais eletrônicos, destaca-se os semicondutores. Quem são os semicondutores? São justamente os materiais com propriedades intermediárias. Eles não são nem condutor e nem isolante. Suas características são alteradas com a presença de pequenas concentrações de átomos, né? Então é importante isso, né? Os materiais semicondutores, eles são exemplos aí de materiais elétrico-eletrônicos. Olha os biomateriais. Os biomateriais, como o próprio nome diz, né? Bio, vida, né? São materiais que é possível. É possível interagir com o corpo humano, né? Então são materiais utilizados em próteses, em intervenções cirúrgicas, né? Então, ó, substâncias naturais ou sintéticas, toleradas de forma transitória ou permanente pelos diversos tecidos que constituem o organismo humano. Então são materiais que em contato com o tecido humano não provoca reação, consegue conviver relativamente bem, tá? Então são materiais utilizados aí na área médica, na área de transplante, na área de reabilitação. Professor, Oi. como é que seria os testes? Um exemplo, eu quebrei já meu braço e eu tive que fazer cirurgia. E tinha alguns pontos no meu braço. Como é que foi feito o teste para ter certeza que não teria nenhuma reação alérgica no meu corpo antes de ser produzido para ser usado? Então, Gustavo, eu não sei te dizer, em termos de procedimento médico, o que é feito, né? Eu também, graças a Deus, não passei por nenhuma intervenção dessa natureza, né? Agora, é assim, são materiais que comprovadamente não provocam, não tem nenhum efeito de reação contrária, né? Mas eu não sei te dizer, que se alguém aqui já teve alguma experiência, quiser compartilhar, eu não sei dizer se no momento do transplante, no momento da colocação desses pinos, dessas placas, né, há algum tipo de exame prévio para verificar reação, para verificar
para verificar algum tipo de alergia inicial, não sei, tá? Mas de uma forma geral, com os materiais não é feito nenhum tipo de análise, porque esses materiais já são previamente testados e validados. Ok? Ok, professor, entendi. Obrigado, hein? Tá. Bom, então ninguém colocou aqui nenhum texto, então acho que, graças a Deus, também ninguém precisou passar por algum procedimento semelhante, né? Que bom. Pior que eu já precisei, já. Foi até o exemplo que eu usei. Ah, entendi. Não, perfeito, perfeito. Ótimo. Bom, estamos terminando, tá, gente? Então, olha só, gente. Tem mais 5, com esses 6 slides, tá? A gente consegue finalizar. Não vamos passar muito do horário, não. Quando a gente fala, gente, em competição e substituição na área de materiais, nós estamos olhando para uma realidade muito importante da indústria de transformação, que é o quê? Que é a busca constante de melhores materiais. Essa competição constante, né, de melhores materiais. A gente produzir produtos com materiais melhores do que anteriormente. Tá? Então essa substituição de materiais ela é muito importante e vocês, se vocês pararem para pensar, vocês vão ver que isso tem acontecido o tempo todo na história da nossa sociedade, né? Então, vocês aqui, a maioria é muito jovem aqui, né? Mas no passado, um ferro elétrico era todo de aço, né? Por isso chamava ferro elétrico, né? Ferro, porque a base de aço, né? E aço é ferro mais carbono. E era muito pesado, né? Muito, muito pesado, né? Passar roupa, né, há uns 30, 40 anos atrás era quase que ir para uma academia, né? Hoje não, hoje os ferros elétricos, gente, eles são construídos basicamente de materiais poliméricos, né? Plástico. Então são materiais extremamente leves, né? São eletrodomésticos extremamente leves, né? Então essa competição, essa troca de materiais era muito saudável. A Juliana está falando, a Juliana foi mais longe ainda, né? Eu ainda falei do ferro elétrico, a Juliana lembrou aqui no chat do ferro com carvão dentro, é verdade, Juliana, é verdade, né? Então é natural que haja essa evolução dos materiais, que haja essa competição e substituição entre os materiais, né? É muito saudável isso, e isso está muito alinhado, como eu disse lá no início, ao desenvolvimento da civilização, né? Então vamos lá. Competição é um processo que existe desde que o homem iniciou a produção de bens e utensílios. Sem dúvida, competição o tempo todo. O homem vive competindo por melhores materiais, né? Desenvolvimento de novos produtos e equipamentos é quase sempre baseado em materiais de concepção atualizada, sem dúvida, né? Desenvolver novos produtos, equipamentos, é o tempo todo olhando para a possibilidade de melhorar os materiais. Gente, o que a indústria busca? A indústria busca eficiência. Eficiência, redução de custos. E se isso significar o desenvolvimento de um material melhor, né, com custo menor, a indústria vai fazer isso, ok? Porque as empresas existem para ganharem dinheiro, gerar lucros. Então essa busca incessante, né, por competir com materiais e por substituir materiais, o tempo todo a indústria trabalha com essa dicotomia, né? Competir materiais, substituir materiais. Desenvolvimento de novos materiais ou melhoria, né, de materiais tradicionais. Está associado ao aprimoramento de propriedades e redução de custo. Foi o que eu disse para vocês, né? O custo de produção. E outra coisa importante, né, gente? Quando a gente fala em aprimoramento de materiais, de propriedades, a gente daqui a algumas semanas vamos estudar propriedades mecânicas. Muitas vezes a gente, para melhorar algumas características,
Opa! Alguém quer falar? Jonatas, quer falar? Jonatas, seu áudio está aberto. Vê se você consegue fechar aí. Bom, então voltando. Então, muitas vezes, para melhorar um material, você não precisa nem substituir esse material. Basta você aprimorar as propriedades desse material. Como faz isso? Por meio de tratamento térmico. Nós vamos ver isso mais para frente, vamos comentar rapidamente aqui no nosso curso e no terceiro semestre vocês terão uma disciplina que trata disso. Alterações das condições de um sistema de produção resulta na substituição de materiais. Exatamente. Né? A alteração das condições de produção, a alteração de um produto, o desenvolvimento de um novo produto resulta invariavelmente na substituição de materiais. E através do quê? Requisitos técnicos, propriedades desses materiais, custo desses materiais e disponibilidade. Né? Então, sem dúvida, se eu tenho um produto em larga escala, eu vou procurar um material bastante disponível no mercado, né? Porque eu consigo produzir em escala a partir dessa disponibilidade que o material tem no mercado. Olha exemplo, gente, alguns exemplos de substituição aqui, né? Ferro fundido pelo alumínio em bloco de motores. Gente, até a década de 70, nós tínhamos veículos, 70 até 80, nós tínhamos veículos que o bloco do motor era ferro fundido. Hoje os blocos de motores são em alumínio. Qual que é a vantagem? Muito mais leve, né? Melhoria na combustão, para o alumínio apresentar propriedades magnéticas, né? E mais fácil usinagem, né? Mais fácil fabricação. Tá? Então realmente a gente vem assistindo a esse fenômeno na indústria automotiva pelo menos há 30 anos. Metais por compósitos em aeronaves. Então, na indústria aeronáutica, ao invés de materiais metálicos, tem-se utilizado materiais combinados, aí, materiais compósitos. Metais por plásticos nos automóveis, o tempo todo, né, gente? O tempo todo nós estamos vendo aí a substituição de materiais metálicos por poliméricos, né? Seja ele plástico, né? Não somente em automóveis, mas dentro de casa, né? Os nossos utensílios domésticos, né? Professor, eu presto serviço para NGK e lá eles estão substituindo tudo. Ah, sim, Alessandro. Tudo que eles podem substituir, eles substituem. NGK é velas, né? Isso mesmo. É Mogi das Cruzes? Isso, Sabaúna. Ah, Sabaúna, legal. Mas substituindo o que exatamente, Alessandro? A parte que fabrica a cerâmica deles, eles têm uma parte lá atrás que fabrica cerâmica ainda. Tá. A parte que envolve o motor, eles estão trocando. Tipo assim, a exposição, o bloco que o senhor falou, o bloco deles, eles estão colocando... Não sei se tá voltando, mas é material de alumínio ainda. O bloco deles é de alumínio. A polia deles lá é alumínio também, sim, alumínio fundido. Sim. Não, realmente é isso mesmo. A tendência por substituição é justamente, pode ter certeza que está associada à redução de custo de processo, né? Então, Tava quebrando muito lá, é por isso que eles trocaram. Entendi. Tá barato, né? Melhoria de processo de uma forma geral. Bom, aí fala o seguinte, gente. Substituição do silício e esse GE aí, GE quer dizer germânio, né? Por compostos semicondutores. Então esse silício e germânio, eles são materiais aplicados em liga de chumbo, né? Justamente, principalmente para obtenção de eletrodos, né? Na parte elétrica, né? De circuitos elétricos, circuitos eletrônicos, tá bom? A parte de diodos, né? A gente vê muito diodo de silício, diodo de germânio, tá? Esses caras estão sendo substituídos hoje por materiais cerâmicos mais semicondutores, né? Metais por cerâmica na indústria espacial. Exatamente, principalmente pela característica de resistência a alta temperatura que
que a cerâmica tem. Então, quer dizer, gente, o movimento de competição dos materiais, substituição dos materiais é constante. Isso aqui é um dado antigo, tá? Mas é interessante, né? Ó, é um dado de 78 e de 85. Infelizmente eu não tenho esse dado mais atualizado, tá? Ó, em 1978, a média do peso de um automóvel americano, né? Um carro médio americano, era em torno de 2.000 quilos, né? 7 anos depois, era 1.500 quilos, né? 1,5 toneladas. Saiu de 2 toneladas para 1,5 toneladas. Eu acredito que hoje, eu não sei nos Estados Unidos, mas tem carro aqui no Brasil, tem carro no Brasil que já chegou a pesar 800 quilos, né? Então são carros muito leves aí, né? Então em 78, o alumínio tinha de 3 a 5%, em 85 de 5 a 10%. Vocês estão vendo que aumentou o percentual de alumínio, né? Plástico, ó, de 10 a 20, igualou. Hoje, com certeza, eu chuto aí que pelo menos uns 40% do nosso veículo aí hoje no Brasil são construídos por elementos poliméricos, tá? E ferrosos, né, a grande maioria, né, em 78 mais de 60%. 7 anos depois passou para no máximo 60%. Eu acredito que hoje aí no máximo uns 40%, viu, gente? Acho não mais que isso. Então, enfim, é uma mudança bastante significativa aí na composição dos veículos, justamente aquilo que a gente comentou da evolução aí dos materiais, tá bom? As características das propriedades e comportamento dos materiais, né? Nós vamos ver isso depois, mais com calma, daqui umas 2 aulas, né? Mas é assim, pode falar, quem quer falar? Lucas. Fala, Lucas. Mas isso daí é para diminuir o custo, essas mudanças? Ah, sem dúvida. Você fala nos veículos? Isso, que cada ano vem mudando assim, é para diminuir os custos, as empresas fez isso? Também. Ou porque... Pode falar. Ou porque é melhor mesmo esses outros materiais, os poliméricos, os outros, é melhor ou é para diminuir o custo mesmo? As duas coisas, né, Lucas? Melhor, quando a gente fala em melhor, é performance, né? Se você for assistir Fórmula 1, você vai verificar que as equipes de Fórmula 1 sempre buscam construir um carro mais leve possível, né? Porque o carro mais leve possível melhora a performance do veículo, né? Então, sem dúvida, é para melhoria de performance, mas também redução de custos, com certeza. Tanto né, que no passado, os carros da década de 80, para você ter ideia, a espessura da chapa dos carros da lataria chegava a 2 milímetros. Hoje é 0,5, 0,6. Hoje você dá o azar de encostar na traseira de um carro, você afunda toda a traseira, né? No passado, por isso que a gente hoje chama eles de plastimóvel, né, professor? É mais plástico do que metal. Exatamente, Sabrina, é isso mesmo, né? Hoje você dá uma encostadinha sem querer no carro da frente, você afunda o para-choque, né? No passado não, porque tinha aqueles para-choque de metal, né? Então não acontecia nada, né? Mas viu, Lucas, um pouco das duas coisas, tá? É a busca de melhoria de performance, a busca para melhorar o desempenho do veículo, né? Desempenho de uma forma global, né? Mas também está muito atrelado, com certeza, à redução de custos, tá bom? Bom, vamos correr aqui, olha só. Então, as características e propriedades dos materiais dependem da estrutura interna, nós vamos ver isso na semana que vem, tá bom? Estrutura interna, gente, é como as moléculas dos materiais são constituídas. Do seu nível atômico, que é a composição dos átomos, vamos ver isso também, a interação entre esses átomos, análise do material em nível microscópico e análise do material em nível macroscópico. Microscópico, como o próprio nome diz, é micro. A gente não consegue enxergar. A gente só consegue enxergar olhando com uma lente de aumento, né? 400 vezes, 200 vezes.
Nível macroscópico, a gente consegue identificar o comportamento de material por meio de ensaios. Vou falar sobre isso também, ensaios mecânicos. Então a gente consegue fazer isso, tá? Então essa análise micro e macroscópica é possível, tá? Perfeito, gente. Fechamos. E aí, qual que é a ideia? Vamos lá para o Moodle. Qual que é a ideia para essa semana? Então essa semana nós temos aqui uma atividade 1, que é responder questionário a partir do conteúdo classificação dos materiais. Então eu estou no perfil de vocês aqui, no perfil de estudante. Então eu vou entrar aqui nessa atividade 1. Então clico nela. O que eu tenho aqui? Eu tenho atividade 1, questionário, classificação dos materiais. Vocês vêm aqui, clica nela, aí vai abrir a atividade. Então está abrindo a atividade. Ok, abriu a atividade. Qual que é a atividade? A atividade é aqui, olha. Nome do aluno, nome do aluno, individual, atividade. Atividade 1, questionário, classificação dos materiais. São 3 questões. 1.1. Quais são as principais classes de materiais usados em engenharia? Liste alguns exemplos relacionando com suas respectivas classes. Então, por exemplo, ele quer que você diga aí quais são as classes de materiais. E citar um exemplo. Por exemplo, alumínio. Que tipo de material é? Que classe de material é? Ok? 1.2. O que são materiais compósitos? A gente explicou isso e está no material de apresentação também. 1.3. Dê exemplos de materiais que foram substituídos por outros em determinadas aplicações. E ainda explique as razões dessas substituições. Eu falei muito do carro, eu falei muito de materiais de utensílios domésticos, né? Então pense em algum exemplo específico dessas duas áreas ou algo que vocês possam buscar fora dessas duas áreas, tá? Então, esse questionário vocês irão preencher. A data, gente, então presta atenção, a data é sempre, eu passo a atividade para vocês na terça-feira, na segunda-feira, né, no horário de aula, e a entrega é sempre até a outra segunda-feira antes da aula começar. Por quê? Porque a próxima aula eu inicio corrigindo a atividade anterior. Então, semana que vem, dia 26, nós vamos começar a aula, eu já vou corrigir esse questionário. Então, portanto, vocês têm que entregar essa atividade até segunda-feira que vem, antes da aula. Até 8 horas da noite o sistema vai estar aberto. Quem for entregar depois pelo Moodle não vai conseguir, porque ele trava, tá bom? Então, deixa eu explicar como é que vocês fazem isso no Moodle. Ó, baixou aqui o questionário, então vocês respondam lá, tá? Respondeu. Quem tiver no computador, salva, ok? Ó, salva a atividade, então eu vou colocar aqui na área de trabalho, por exemplo. Deixa eu colocar aqui na área de trabalho. Atividade 1, classificação dos materiais, colocar meu nome aqui, José Carlos. Tudo bem? Salvei. Beleza. Aí eu vou aqui no Moodle, né? Eu vou aqui no Moodle, ó, adicionar envio. Tá vendo? Adicionar envio. Aí o que eu faço aqui? Adicionar envio, ó. Eu tenho uma área aqui, ó, que eu posso soltar ele aqui. Eu tenho opção, ou eu busco ele aqui, adicionar arquivo, escolher arquivo. Ele está onde? Ele está na minha área de trabalho. Ó. Então posso encontrar ele aqui. Cadê ele aqui? Ó, atividade 1, classificação dos materiais de José Carlos. Abri, ó. Então ele já está aqui, tá? Ou se não, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu acho até mais fácil.
eu minimizo aqui a tela do Moodle e localizo onde ele está aqui na área de trabalho. Ó, onde ele está. Ele está... Ó. Então, deixa eu localizar aqui. Tá aqui, ó, tá vendo? Então o que eu posso fazer? Eu posso clicar e arrastar ele, ó, ele aqui, ó, e solto ele aqui dentro, ó. Soltei. Tá vendo? Quando eu solto, ó, o arquivo já está aqui. Aí é só salvar mudança. Salvar mudança. Quando salvei a mudança, ó, ele já, ó o que aparece aqui, ó, enviado para avaliação. Tudo bem? Tá claro, gente? Ah, professor, errei. Aí edita o envio, né? Mas se fez tudo certo, eu já consigo abrir ele lá. Ó. Eu vou entrar no meu perfil aqui, ó. Quando eu entro no perfil do professor aqui, ó, já vai estar esse envio, tá? Ó, entrei no perfil do professor. Então deixa eu pegar aqui atividade. Ô, professor, Pode falar. então, eu uso o aplicativo mesmo do Moodle. O senhor poderia explicar de novo para mim como é que eu poderia fazer isso pelo site? Porque eu tava só ouvindo e fui tentar ver se tava já no aplicativo, né, mesmo do Moodle. Tá bom, repito. Vocês estão vendo, ó? Já está aqui, ó. Enviado para avaliação. Foi que eu mandei agora há pouco. Então deixa eu voltar lá, tá? Deixa eu voltar no perfil do aluno. Gente, hoje passamos bem do horário em função daquela dificuldade inicial que nós tivemos, tá? Mas eu pretendo toda semana ir até 21h30 só. Bom, vou repetir então, ó. Tá aqui, eu estou no perfil de vocês, estudante. Tá aqui, ó. Classificação dos materiais. Atividade 1. Então, clico aqui nela. Ó. Para baixar a atividade, clica aqui, ó, aí baixa a atividade. Então, vai vir aqui a atividade. Respondeu. Salva. Então, uma vez respondido, salva na área de trabalho ou em qualquer outro diretório, tá bom? Ó, salva. Salvou. Né? Tá pronto a atividade, ó. O que você pode fazer, ó? Você pode fazer o seguinte, ó. Você clica, é que eu já tinha mandado aqui, mas tudo bem, né? Ó, você clica aqui, olha, né? Editar o envio. Aí, consequentemente, nessa janela aqui, ó, você pode colocar o arquivo. Ou abre aqui, ó, vem aqui na folhinha adicionar e procura onde está o arquivo. No meu caso aqui, ele está na área de trabalho, está aqui, ó. Dá um clique aqui, aí ele vai. Ou se não, foi o que eu fiz agora há pouco, ó, você tem a opção, pega ele aqui, ó, localiza onde ele está, tá? Aqui tá aqui, ó, clico e arrasto ele, clico seguro e solto ele aqui, ó. Tá vendo? Quando solta ele aqui, pede salvar mudança, você já vai ter o arquivo enviado para o professor. Tudo bem, gente? Tudo bem, professor. Tá? Obrigado. Lembrando bem que vocês só poderão fazer isso até segunda-feira que vem, às 19h59, tá? Às 20 horas ele não aceita mais, tá? Então, ó, voltei aqui para o meu perfil de professor. Deixa eu mostrar para vocês aqui a configuração, ó. Ó, então essa atividade, ó, ela está aqui, ó. Olha como ela está configurada. Ó, ela está configurada, dê uma olhada aqui, ó. Data de entrega, data limite, 25 de abril, quer dizer... não, gente, eu vou deixar ela, eu tinha deixado 25, tem que ser 26 de abril, né? Que é a semana que vem. Ó, 26 de abril, tá? Até as 19h59, ok? 20 horas é o início da nossa aula, ele não vai permitir mandar, tá bom? Ok? Então, ele só é possível mandar até semana que vem, 19h59. Tá certo? Por quê?
porque nós iniciamos a aula já fazendo a correção dessa atividade. Professor, eu não tenho computador. Eu posso fazer no caderno, tirar uma foto do caderno e mandar por aqui pelo Moodle? Claro que pode, mas sempre pelo Moodle. Ok? Beleza? O Guilherme, o que você está perguntando aqui? Te mandei, foi tudo certo? É para quem? É para mim? Tá? Qualquer coisa me responde aí. Bom, gente, tá tudo bem? Podemos encerrar, gente? Alguém tem alguma dúvida? Tem alguma colocação para fazer? Não, professor, tranquilo. Tenho uma dúvida, Pro. Pode perguntar, por favor. É o Samuel ou é o Lucas? Os dois, eu acho. Mas eu tenho uma dúvida, professor, que toda vez que tiver sua aula, você vai mandar o link, porque eu não consigo acessar esse site dos vídeos ao vivo. Como é que é? Você não consegue acessar o quê? As aulas ao vivo eu só consegui hoje porque mandaram o link lá no grupo. Tá, então, gente, vamos combinar então assim, tá? Como vocês têm grupo de WhatsApp, pode ficar com o Gustavo esse compromisso, que o Gustavo é representante de sala, pode ser, Gustavo? Sempre, Pode ser. toda segunda-feira, uma meia hora antes da gente entrar com a aula, você posta o link lá, pode ser, Gustavo? Tudo bem, professor, mando sim. Tá bom, tá bom. Como eu disse a vocês, gente, eu não quero entrar em grupo de WhatsApp, porque eu quero forçar com vocês esse canal oficial nosso de comunicação pelo Moodle, tá bom? Gente, tá claro então? Tudo bem? Dá para fazer a atividade? Tranquilo? Tudo certo, professor. Tá bom. Para encerrar a aula, hoje atrasamos bastante em função do ocorrido no início da aula. Eu preciso dar 2 recados para vocês. O primeiro é o seguinte: minha sugestão façam as atividades logo após o término da aula, se possível no mesmo dia, né? Se não for possível, não deixe para fazer no final de semana, muitos dias depois, porque aí você esquece e você vai precisar assistir a aula gravada de novo, tá bom? Então esse é o primeiro recado. Façam rapidamente a atividade, vocês vão ver que as atividades são rápidas, como essa de hoje é muito rápida. Segundo, importante, no Instituto Federal, todo professor tem o que a gente chama de horário de atendimento ao aluno. O que é esse horário de atendimento ao aluno? É um horário que o professor fica disponível para receber dúvida de aluno. Então, o que eu queria combinar com vocês? A partir da próxima aula, semana que vem, dia 26, a aula começa às 8. Só que eu estarei no link a partir das 19 horas. Ok? Se alguém quiser entrar antes para tirar dúvida, para conversar ou para tratar algum assunto referente ao conteúdo que não entendeu, que ficou dúvida, eu estarei à disposição, tá bom? Isso chama-se horário de atendimento ao aluno. Então todo professor precisa disponibilizar esse horário. É muito provável que os demais professores vão disponibilizar também horário semelhante para vocês. Então lembrando, nossa aula começa às 20, mas eu a partir das 19 horas eu estarei na sala, tá? No link, tá? Para se necessário for receber alguns de vocês dúvidas ou qualquer situação que vocês desejarem tratar, tá bom? Podemos encerrar, gente? Ok, então boa noite, fiquem com Deus, façam atividade, lembrando que a atividade é a nossa única ferramenta para o aprendizado, né? E também para a gente avaliar o desempenho de vocês. Ok? Então fiquem com Deus, boa noite, se cuidem.